Oi, pessoal, Sérgio Hart aqui da Cena Digital e mais uma entrevista da série Transformação Digital Brasil em Cena. Hoje a gente vai conversar com o César Gon, que é o CEO da CIIT. E se você ainda não assinou o canal, por favor, considera, dá o seu like, deixa seu comentário e principalmente aperta aqui o sininho para que você possa acompanhar todas as discussões com os líderes da transformação digital no Brasil. A CIT é uma especialista digital global e parceira de transformação digital de mais de 100 grandes empresas em rápido crescimento. Como nativos digitais, eles trazem um histórico de 27 anos de impacto nos negócios, alavancando o crescimento das receitas, aprimorando a experiência dos consumidores e aumentando a eficiência operacional de seus clientes. Com presença em 9 países e um modelo de negócios de nearshore delivery, a CIT é a empregadora de escolha de mais de 6.400 profissionais em estratégia, pesquisa, ciência de dados, design e engenharia de software. O César é um empreendedor do universo tech digital. Aos 23 anos, ele fundou a CIT e, sob a sua liderança, a empresa alcançou 27 anos consecutivos de crescimento e expansão global. O César é engenheiro de computação, com mestrado em ciência da computação também. Ele é coautor do livro Faster, Faster, The Dawn of Lean Digital, de 2020, e colunista do MIT Sloan Management Review. Também é membro do conselho do Lean Enterprise Institute, do Banco Itaú, Raia Drogasil e Sensedia. Em 2021, ele liderou o IPO da CIT na Bolsa de Valores de Nova York. César, super prazer em ter você aqui conosco, e eu queria te fazer uma primeira pergunta já, né? Você foi coautor do livro chamado Faster, Faster, The Dawn of Lean Digital, que, aliás, eu achei super interessante, eu estou terminando de ler ele agora. Queria te dar os parabéns, inclusive, porque é um dos poucos livros com cases brasileiros que falam sobre empresas específicas aqui no Brasil, sobre problemas daqui, soluções encontradas, né, resultados obtidos. Eu acho que isso foi muito legal. E eu queria te perguntar o seguinte, qual foi o objetivo, né, da publicação desse livro? Obrigado, Sérgio. Prazer estar aqui com você. A ideia por trás do Faster Faster, no fundo, ele tinha uma ambição de compilar, eu diria, 2 décadas de aprendizados, de erros e acertos, de uma trajetória que não foi só da CIT, mas que a gente trilhou junto com os nossos clientes. Então, na verdade, também veio um pouco, eu diria, dos próprios clientes dizendo, pô, a gente precisa escrever essa história que a gente está passando, que a gente está vivendo, e a gente vai mostrar para o mundo que, né, o que está acontecendo, não só na CIT, mas em clientes importantes, né? A gente tem Itaú, Coca-Cola, Azul, né, no livro, Johnson & Johnson, né? E o mais interessante é que só Itaú e a outra empresa que você mencionou, né, a Azul, são setores que foram um dos primeiros a sofrer alta disrupção, né? São setores estão ligados ao varejo, né, a contato direto com o consumidor, então isso é extremamente interessante, né? Sérgio, e assim, o próprio título do livro, né, o Faster Faster, né, que é essa ambição de velocidade no processo de transformação digital, mas também eu diria que talvez o grande aprendizado, né, que foi como combinar o Lean e o Digital, né, digamos, 2 capítulos que já existem no mercado, mas em prateleiras separadas, e nessa trajetória a gente, né, a nossa tese, né, do caminho, de um caminho, né, para a transformação digital, passa a ser essa combinação da disrupção que vem do digital, que é o uso agressivo de tecnologia, dados, design, né, e com disciplina e modelo de liderança que vem do guarda-chuva, né, de conhecimento do Lean, né? Então, eu acho que a gente, ao longo dessas 2 décadas, e trabalhando, eu sempre falo nas trincheiras, né, no campo de batalha, eu acho que a gente fez conexões importantes
e criou esse arcabouço metodológico que a gente chama de Lean Digital. Eu acho que isso teve um impacto grande no mercado, e no mercado global, inclusive, e a ideia, de certa forma, era amarrar isso e contar as histórias por trás, né, do alvorecer do Lean Digital, que é o título do livro. E baseado nessa experiência da CIT, o que você vê como... O que tem sido o maior motivador, os maiores motivadores para essas empresas clientes tuas, né, iniciarem uma jornada de transformação digital? Sérgio, acho que primeiro existe um certo consenso de que o que trouxe, né, essas empresas grandes, vitoriosas até aqui, né, que são, digamos, empresas radicalmente bem-sucedidas no século XX, né, no século industrial, que elas teriam que se traduzir para o século digital, né, se a gente quiser chamar o século XXI. Porque as bases competitivas desse século, né, e a gente já tem uma degustação de 2 décadas nesse século, eu acho que ela acontece em parâmetros radicalmente diferentes daquela visão mais estática do século anterior. E, basicamente, eu gosto de resumir esse desafio em 2 grandes forças que estão interligadas, né? Primeiro é a mudança grande de comportamento da sociedade, dos valores, né, das opções de compra, a volatilidade do chamado consumidor, ela acontece hoje de uma forma radicalmente diferente da maneira como a sociedade se relacionava com as marcas, com os produtos, com os serviços, né? Isso foi muito turbinado pela tecnologia. E a outra que eu acho que quando se fala na transformação digital, no mundo digital, é a perspectiva mais óbvia, que é a exponencialidade das possibilidades tecnológicas. A gente também está vendo isso acontecer, né, de maneira absolutamente inédita, e que também impulsiona a própria transformação da sociedade numa velocidade também nunca vista. Então, com mudança de comportamento e possibilidades tecnológicas exponenciais, você tem um cenário que é de se esperar, né, que os parâmetros competitivos usados pelos vencedores, né, no mercado no século passado, precisam ser revistos. E a transformação é uma maneira, né, de dar senso de urgência para essa mudança, para essa tradução de empresas de sucesso para uma nova realidade. Se a gente adicionar a pandemia, né, como um grande acelerador desse processo de digitalização da sociedade, né, a pandemia pega um futuro, né, do ponto de vista de acesso digital, ele pega um futuro lá da frente e traz para já, né, e mostra que o caminho da resiliência, o caminho, né, para que as empresas e a sociedade consiga tratar um cisne negro, né, algo inesperado como esse, ele é o caminho digital, né? As empresas que melhor conseguiram navegar nessa tragédia pandêmica foram as empresas que tinham, digamos, que estavam mais preparadas do ponto de vista de tecnologia e do ponto de vista de estrutura e de estratégia digital. Então, no fundo, o que eu vejo, na verdade, é um foco muito grande em ganhar competitividade, mercado, acesso a cliente, entendimento do seu consumidor através, né, dessas novas armas digitais. Eu acho que existe realmente uma coisa que a gente pode chamar de nova economia, né, que foi alavancada pelo avanço tecnológico, não só da internet, mas a capacidade de processamento e a capacidade de armazenagem, e as telecomunicações também, né? O fenômeno da globalização, então tudo isso acabou eclodindo numa economia onde, como você bem falou, você tem um poder do consumidor reinando. Esse consumidor agora também é um poder celular, né? O poder que está no celular, não é mais no notebook, e um novo cenário econômico, onde você não tem mais barreira de entrada, como você tinha antigamente. Você tem uma Amazon entrando na saúde, uma Tesla entrando na indústria automobilística, né? Acabou a barreira de entrada. Você vê também muitos produtos sendo transformados em serviço, né? Como o caso da General Electric, né, que criou um serviço chamado Turbine as a Service, né? Ou seja, até turbina de avião já vira serviço.
E, por último, você tem novos modelos de negócio também, né, que são propiciados, né, por essas tecnologias. Então, a gente está vivendo um mundo onde você falou muito bem que essa competitividade ela se altera muito. E se você não conhecer as tecnologias, como utilizá-las, e principalmente se você não souber executar isso rápido, né, você perde. Você perde totalmente. Exato. Eu adicionaria, se a gente quiser ser um pouquinho mais disciplinado intelectualmente, eu acho que os parâmetros da inovação mudaram muito também ao longo dessas 2 décadas, né? A gente vira o século com aquela visão ainda estática dos horizontes de inovação, né? A empresa, o H1, o famoso, né? H1, H2, H3, né? Da alquimia do crescimento, né? Que é um vocabulário que ainda permeia as grandes organizações, só que é um vocabulário que precisa ser revisto à luz de um novo conjunto de possibilidades metodológicas e tecnológicas, né? Basicamente, essa teoria da inovação dizia que inovar é enfrentar desafios tecnológicos, desafios de modelo de negócio, desafios de marketing, né, de encaixe de mercado, né, para a criação de modelos escaláveis, e posicionava que o papel das grandes empresas, dos líderes, era ficar mais 70%, 80% do seu olhar, do seu investimento, dos seus recursos no horizonte 1, né? E um pouquinho eu sempre brinco, quando tem um quarter um pouco melhor, investir um pouco no horizonte 2 e realmente pensar muito pouco numa inovação mais disruptiva. Mas a realidade muda radicalmente, acho que a digitalização da sociedade aconteceu de uma maneira tão radical, e as possibilidades tecnológicas de você testar, né, novos serviços, produtos, modelos de negócio, não mais num horizonte de 5, 10 anos, mas em algo como semanas, isso muda radicalmente o jogo competitivo. Então, a empresa estabelecida, grande, ela precisa se reinventar do ponto de vista de inovação, para que ela consiga também capturar oportunidades nas adjacências do que ela já faz, de uma maneira muito mais assertiva e experimental, no sentido de testar rapidamente bastante coisa, matar logo o que não está funcionando e escalar as oportunidades que estão funcionando. Porque você bem citou, acho que a mudança, os seus concorrentes dificilmente vão ser os seus, se você é o líder de uma indústria, a disrupção vai vir de uma outra indústria, ou de uma adjacência, ou de uma sobreposição entre indústrias, né? Dificilmente vai ser algo mais canônico, onde o número 2 ou o número 3 acaba, por eficiência operacional, tomando espaço. E sim porque uma Amazon decide entrar no seu negócio, porque um Google faz um movimento inesperado, ou porque a Apple faz um movimento inesperado, ou porque uma fintech alavancada de maneira absurda para parâmetros do século XX, mas cada vez mais real no século XXI, também consegue, né, enfrentar ou ocupar um espaço inesperado em mercados maduros. Então, acho que é desse caldo que saíram os principais aprendizados e as teses para essa transformação, que a gente fala que é uma transformação digital, mas no fundo é uma transformação cultural, né? É, uma transformação cultural, de negócio, né, de modelo. Eu acho que antigamente, há 20 anos atrás, o pessoal fazia, né, a inteligência competitiva, né, uma análise de concorrência, né, para ver o que o concorrente estava fazendo, porque ele sabia que ele tinha aquele cercado ali com os concorrentes dele. Agora você tem que acompanhar os movimentos das empresas de venture capital, né, para onde o capital está indo, aonde que ele está investindo mais, para você ver quais são as tendências, né, o que a Amazon está pensando em fazer nos próximos anos, né, o que o Facebook, Google estão querendo fazer, porque amanhã eles estão batendo na sua porta, né? Então, ficou bem mais complicado você reconhecer onde está essa competição. Agora, existe também alguns desafios bastante significativos nesse processo que não são os tecnológicos, né? Eu diria que um dos grandes desafios aqui é a questão da cultura e do mindset. Porque não adianta a gente vir com as melhores tecnologias e metodologias do mundo se a cabeça das pessoas que vão utilizar isso não estão equiparadas, e você fala muito bem isso no livro, né? Os próprios processos que vocês passaram, né, principalmente com os clientes, até chegar no ponto de você casar tecnologia e metodologia com mentalidade para usar isso, né? E eu queria que você compartilhasse com a gente alguns cases, né, ou qual seria a receita do sucesso para você conseguir mudar esse mindset.
Claro, Sérgio, o que a gente aprendeu, e foi de novo no campo de batalha, né, é que é claro que cultura, né, a grande é o grande desafio desse processo de mudança, mas não é um bom ponto de partida, eu sempre digo isso, porque é muito abstrato, é muito interpretativo, né? Então, o que funcionou, e a gente cometeu o erro de tentar induzir esses processos de mudança, tendo como ponto de partida uma reflexão sobre a cultura. O que funciona, na verdade, e a gente aprendeu isso, e isso, inclusive, está no fundamento do Lean Digital, é que você precisa partir do impacto. Você precisa partir do resultado, né? Se você consegue, né, criar um ambiente e uma estratégia que você vai fazendo, né, construindo estratégia, design e engenharia de uma forma radicalmente diferente, conseguir mostrar impacto em curto prazo, você começa um flywheel na cabeça dos executivos, dos principais executivos da empresa. Opa, isso me interessa, isso é poderoso, né? Porque, e aí você avança um pouquinho a cultura e o modelo de liderança, aí você tem mais espaço para gerar impacto, e é essa roda entre o impacto gerando espaços, ou movimentando a cultura e o modelo de liderança para gerar mais impacto. Esse é o verdadeiro flywheel, né? No fundo, e quando você percebe, né, a cultura mudou, continua sendo uma cultura agressiva de resultado, mas agora com novos caminhos para conseguir crescimento de receita, de lucratividade, de engajamento de clientes. Então, acho que essa no fundo, isso significa que sim, né, transformação digital é uma jornada de longo prazo, mas você precisa desenhar isso em ciclos muito curtos, onde você tem ponteiros de negócio acontecendo concretos, né? É isso que vai garantir que essa interação entre, resultado gera espaço de mudança cultural, que dá mais espaço para resultado, e de repente você vai contaminando a empresa. E na prática, né, você comentou, claro que a parte mais visível é um uso mais agressivo de tecnologia, né, a estruturação dos times ágeis, né, as squads multifuncionais, essa visão, uso de dados de uma maneira radical, nuvem, né, toda aquela sopa de letrinha que nós, da tecnologia, adoramos. Mas tem dois outros pilares dessa transformação que são tão importantes quanto, e talvez menos visíveis. Um é o sistema de gestão, como é que a empresa faz orçamento, como é que ela faz reporte de atividade, como é que ela prioriza iniciativas, como é que as estratégias definidas pela alta liderança descem para as equipes, né, para o dia a dia das equipes, né? Isso é, no vocabulário Lean, né, o management systems. E o management system, não adianta você querer mudar a sua pegada tecnológica sem mexer no seu management system. E a terceira transformação, que essa é a mais complicada, que tem a ver com os modelos mentais, é do estilo de liderança. O modelo de liderança, você não consegue, né, conciliar um sistema de gestão, né, de empreendedor, com equipes autônomas, multifuncionais, com uma liderança comando e controle, né, uma liderança baseada ali nos padrões, nos modelos de gestão do século XX. E essa é a transformação mais difícil, porque ela envolve não só a transformação organizacional, mas a transformação pessoal, né, os CEOs, os principais líderes da empresa, começando a tomar decisão, a desenhar a estratégia, a executar a estratégia de uma maneira radicalmente diferente na perspectiva de liderança. Então, esses são as três grandes blocos, né? Essa visão de tecnologia, de entrega das esteiras digitais, que eu acho que é a visão, é a parte mais concreta e visível, e duas outras transformações que vão acontecer ao mesmo tempo, que é a transformação de sistema de gestão e a transformação do modelo de liderança. É interessante isso, muito interessante. Eu tô imaginando aqui, até pensando no teu livro, que, no fundo, a forma de você construir essa transformação é através de degraus. O Sérgio, até né, que são mais curtos, né? Perguntou exemplos, né? Eu acho que em geral, os nossos clientes já tinham esse primeiro lado da tecnologia, já estavam tentando avançar,
né? Já tinham as primeiras squads multifuncionais, já estavam tentando a tal da metodologia ágil, né? Trazer design thinking, todas as letrinhas, né, já estavam lá. Mas não saía nada do outro lado ainda, ou nada visível do ponto de vista de negócio, né? Então, o primeiro ato desse processo de transformação é vamos conectar essa visão transformadora da sua entrega, da sua tecnologia, com o seu sistema de gestão e com o seu modelo de liderança. Aí sim a gente começa a trabalhar, né, essa tríade, e aí você rapidamente vai ver que dá para ter muito mais impacto de negócio real, né, que gera motivação, e não ficar acreditando que vamos investir um monte aqui numa mudança de paradigma, etc., que daqui a alguns anos a gente vai começar a ver resultado de negócio. Então, essa mudança e esse senso de urgência para o que a gente tem que fazer para articular essas três peças, para ter claramente vitórias de negócio, de mercado, acho que tá na raiz de todos esses processos que aconteceram aí a partir de 2015, 2016, 2017, e no fundo virou, né, a fórmula aí no fundo para mover para o lado certo aí as grandes organizações. Eu acho que muitas empresas, eu também tenho visto e conversado, tentam fazer grandes iniciativas sem ter focado em resultados concretos, né? E isso acaba criando um ceticismo muito grande em relação à transformação digital, porque eles acham que a tecnologia é pela tecnologia. Você não vê isso atrelado muitas vezes a uma estratégia de negócio, às vezes nem tem estratégia de negócio, né? Às vezes você só tem indicadores que querem ser alcançados, né? E você vê também uma falta de metodologia, uma falta de cultura, sem essa visão gradativa de você primeiro fechar certas coisas para você. O pessoal quer ir muito com pressa, né? Mas sem resultado você não consegue gerar tração suficiente para atrair um executivo. Quando você consegue, sim, aí a mesa inverte e eles começam a te demandar mais do que o que você pode, né? É muito engraçado quando eu converso com os meus colegas CIOs, eu vejo isso, né? No começo eles têm que correr atrás dos executivos e no final eles, os executivos, é que estão correndo atrás dele porque ele não consegue dar vazão a tanta coisa. Uma outra coisa também que eu queria te perguntar. Desculpa, você queria falar alguma coisa? Não, eu ia falar que, acho que na linha do que você comentou, não é fácil convencer uma grande empresa a fazer menos coisa com mais intensidade. Esse é o papel da alta liderança, porque, no fundo, tipicamente, a grande empresa ela dispersa seus esforços em dezenas, às vezes centenas de iniciativas, né? Mas faz tudo com baixa intensidade, baixa atenção executiva, baixa ambição de transformação real de negócio. Então, parte aí do playbook e se a gente fizesse bem menos coisa, mas com muito mais intensidade? Isso se chama foco, né? Mas que é fácil de falar, mas difícil de orquestrar isso numa grande organização, que está acostumada mesmo a ir abrindo coisas, né? E dispersando a sua atenção, os seus recursos, etc. E de certa forma, como no jeito clássico tudo demora muito, então é melhor começar tudo agora mesmo, porque já que tudo vai levar 1 ano e meio, 2 anos para maturar, então é melhor eu abrir tudo. Mas se você tiver uma visão de que não, em 90 dias a gente pode ter resultados concretos, fica mais fácil fazer menos coisas, né? Vamos testar essas hipóteses, vamos conseguir os resultados delas, e em seguida a gente abre espaço para as próximas. Então, que tem muito do Lean, do pensamento Lean, de ter menos coisas work in progress, né? E ter mais coisas que você começa e termina e vai para o próximo. Também faz parte aí dessa revisão metodológica, eu diria, você criar esses processos de priorização, de iniciativas, para dar foco. Eu acho isso super interessante, porque eu estou me lembrando de várias entrevistas que eu fiz, principalmente com multinacionais, que tem várias unidades de negócio, o nível de decisão fica na matriz, então é tudo matricial, né? Então você não consegue tomar uma decisão aqui, você tem que falar com o regional, que vai falar com o global, que vai descer, só aí já passou 1 ano e meio, 2 anos, até você ter autorização para começar qualquer coisa. E eles gastam meses para saber qual é o limite de liberdade, de autonomia que eles têm para fazer uma coisa de 90 dias. Então, como você esteve trabalhando com um dos maiores bancos do Brasil, mais essas multinacionais como a Johnson,
Eu acho isso incrível, porque isso é o que todo mundo quer, está todo mundo querendo saber como fazer isso e não sabe como, né? Porque é muito difícil realmente, por causa da estrutura dessas empresas, né? Agora, o que eu ia te perguntar era com relação a um outro desafio também que eu tenho visto muito no mercado, e a gente sabe que tem um estudo da Brascom que fala que até 2025 a gente vai ter um déficit de quase que 900 mil recursos em tecnologia aqui no Brasil, né? A gente tem empresas estrangeiras que estão pagando em dólar para os nossos desenvolvedores trabalharem em casa, né, ganhando em Bitcoin, em euro, né? E isso é um problema seríssimo, né, que tá afetando a gente. E aí eu queria saber de você sobre dois aspectos. O primeiro sobre a própria CIT. Qual é o milagre que você faz para segurar essas 6.400 pessoas, que para mim é um milagre, e como é que os teus clientes conseguem fazer também milagre do lado deles? Como é que está esse milagre aí? Vamos lá. Esse é um assunto que está na raiz da competitividade nessa indústria de transformação digital, né? Eu falo, ganha o jogo quem tem as melhores equipes e quem é mais atrativo para talento, com algumas características, né? Essa indústria, Sérgio, ela é cada vez mais global, né? Você não pode jogar esse jogo preso a uma geografia, a um perímetro. Eu diria que talvez a única barreira atual, talvez duas barreiras, a língua, né? Globalmente, esse negócio acontece na língua inglesa, né? Majoritariamente, e a segunda barreira é de time zone. Acho que as metodologias de mais alta performance, elas dependem de janela de horário. Tirando isso, né, você não tem nenhuma barreira clássica competitiva para o mercado de talentos em tecnologia, né, os famosos tech talents. A gente tem uma proposta de valor muito simples e direta, né? A gente é a empresa que mais cresce mais rápido, consistentemente, a gente cresce, né, há 27 anos, e a gente tem uma política de aceleração de carreiras, né? Então, a nossa proposta de valor é a sua carreira aqui vai andar mais rápido do que qualquer outro lugar, num ambiente de aprendizado, num ambiente empreendedor, num ambiente, né, de segurança psicológica, onde você vai ter oportunidade de transitar, inclusive, entre segmentos de negócio, entre tecnologias, de uma forma poderosa. Então, a nossa value prop para atratividade e retenção é velocidade de carreira, e isso nos dá o desafio de ser realmente um ambiente de aprendizado, um ambiente de líderes que estão fomentando, né, essa fome por conhecimento, por aprender nos times, né? Por outro lado, você tem um desafio também, né? Porque você está fadado, você está condenado a continuar crescendo. Isso me lembra muito o próprio sistema capitalista, né? Porque se você não crescer, se você para, né, começam a parar as novidades, né? E aí o pessoal começa a cobrar, não tem projeto novo, né? Tá certo. Por isso que eu digo que a CIT ela é cursed, é mais ou menos o que você disse. A gente é cursed para crescer. Todo o vocabulário da CIT é de growth, né? A CIT, o nosso modelo organizacional, a CIT é organizada como 26 growth units. Nós não temos business units, nós temos growth units, né? E essas unidades, você deve ter visto, é o último capítulo do livro, Sérgio. Eu falo sobre esse modelo de adhocracy, né? São unidades empreendedoras com no máximo 400 pessoas, e o objetivo dos líderes dessas unidades é bater em 400 pessoas para quebrarem, né, para isso virar 2 growth units, e a gente manter esse processo, né, de dividir para conquistar, com esse senso de comunidade. Isso dá uma dinâmica e um espaço de formação de líderes sensacional. A gente tem conseguido, acho, crescer sem precisar hierarquizar ou burocratizar a CIT, mesmo sendo uma empresa de capital aberto, né, listada na Bolsa de Valores de Nova York, né, com todas, atendendo a todos os requisitos dessa posição, a gente consegue continuar uma empresa ágil, conectada nos nossos clientes e criando esses espaços de carreira, de crescimento para os nossos times. Eu acho que esse é o nome do jogo nessa área. E reconhecimento também, né, César? Porque no teu livro você sempre menciona, você faz questão sempre de mencionar
aquelas pessoas, desde o cara que era gerente de projeto até a pessoa que foi no cliente fazer uma pesquisa de mercado, você sempre dá nome aos bois, isso é muito bacana, esse reconhecimento, né? Sim, acho que isso faz parte, de novo, da nossa cultura. Sérgio, assim, o que é? A indústria de tecnologia, ela está acostumada com uma rotatividade absurda, né? Quase única, é assustadora até para quem não é do setor de tecnologia, né? Nesse universo, a CIT tem, eu comento sempre, né? O nosso corpo executivo, né? A CIT tem 27 anos e a média dos nossos, se pegar os 40 principais executivos da CIT, a média de tempo de casa é de 19 anos, média. Isso, uma empresa que, inclusive, isso, ou seja, a gente tem 27 anos e a gente tem gente, né, executivos da CIT com 26 anos de empresa, 25, 24, 23, e um quarto deles entraram na CIT como estagiários, nos nossos programas de trainees. Então, é uma empresa que ela está desenhada. Então, no fundo, a gente acaba tendo um modelo onde as carreiras são longas, são frutíferas, né? Essas pessoas crescem junto com a CIT e acabam sendo grandes formadores de novos líderes e promotores da cultura, né? É isso que garante que, mesmo crescendo nessa velocidade que a gente tem crescido, a CIT, depois de uma década, né, desde que a gente abriu a CIT nos Estados Unidos, a gente cresceu por uma década, 30% ao ano. Depois a gente acelerou, né? Em 2020 a gente cresceu 41%, o ano passado a gente cresceu 51%, e esse ano a gente deve crescer também acima de 50%. Então, é uma empresa que dá espaços e tem uma política deliberada de promoção interna. E no fundo, eu diria que essa é a nossa fórmula, né? Agora, por outro lado, né, você perguntou dos clientes, né, eu acho que a nossa contribuição é ajudar a criar ambientes, né, a gente sempre diz que as pessoas vêm para a empresa pela empresa e saem pela liderança, né? Então, porque o dia a dia, quem garante o ambiente das equipes são os líderes próximos às equipes, né? Então, a fórmula, e é onde a gente contribui muito nesse processo junto aos nossos clientes, no fundo, é preparar líderes, né, que sejam adequados para esse tipo de geração e de modelo de geração de valor que vem dos talentos digitais, que é bem diferente também de uma gestão, diria, século XX, né? Você precisa de uma gestão humanizada, uma gestão agressiva em performance, mas humanizada, colaborativa, que dá espaços e dá voz para esse time, né? Você precisa da atenção metodológica, né? Para não virar o caos frente à velocidade e às ambições da empresa. Então, no fundo, eu acho que o principal parâmetro para a retenção de talentos em tecnologia é a qualidade da liderança. E qualidade da liderança é uma jornada, né? Uma jornada que quem quer jogar o jogo digital, ela é inevitável, né? Você precisa colocar isso como um pilar da sua competitividade. Você mencionou a pandemia, né? Eu acho que a pandemia talvez seja o terceiro grande desafio que todo mundo menciona, principalmente com os hábitos que foram desenvolvidos de home office, né? Então, eu vejo muitos colegas CIOs e presidentes de empresa reclamando, né, de pessoal da geração Z, os millennials, né, que estão saindo porque eles só querem trabalhar se for em casa, né, ou então saindo porque eles não recebem 2 monitores de tela curva, né, principalmente os desenvolvedores, e que custa o quê? R$6.000, né? Não é a política da empresa, o pessoal vai embora. Como é que vocês estão lidando, né, com essa questão do trabalho remoto, do trabalho em casa, né? Como é que você consegue organizar e usar metodologias para cobrar dessas pessoas, mantê-las motivadas, evitar o estresse também, né? Sérgio, eu acho que isso, de novo, é um grande desafio para todo mundo. Acho que esse assunto ainda está na pauta e vai continuar na pauta por um bom tempo. A nossa aposta é na flexibilidade, a nossa aposta é um modelo híbrido, mas um modelo poder na ponta, né, onde os indivíduos decidem, né, os caminhos que querem seguir, mas combinando com os seus times próximos, as suas equipes, né, é uma autonomia por equipe, mais até do que uma autonomia por indivíduo, mas aceitando que a gente realmente vai estacionar
numa hiperflexibilidade, o primeiro ponto é que funciona, né? Acho que do ponto de vista operacional e de engajamento, de entrega, a gente não tem dúvida nenhuma de que esse modelo hiperdistribuído e virtual, ele funciona, a gente tem operado assim, até com ganhos de performance nos últimos 2 anos. Acho que o grande desafio, na verdade, que não é um desafio de curto prazo, mas a gente está mobilizado para ir desatando esse nó, é realmente o desafio de cultura, né? A CT, para a gente é uma empresa que contrata gente jovem, né? Muita gente, né, no início das suas vidas profissionais, e aí tem a dúvida se a falta, né, da informalidade que vem junto com os escritórios, né, além dos ritos e processos formais, se é suficiente para que a gente consiga transmitir para essas novas gerações de CI Engineers o que é ser CIT. Mas a gente não acha que a solução disso é obrigar ninguém a ir para o escritório, né, para tomar banho de cultura, e sim encontrar novos mecanismos, né, para que isso aconteça de maneira natural e orgânica, como sempre aconteceu. Mas a nossa aposta, sim, é num ambiente bastante flexível, de alta performance, de alto engajamento, e acho que a gente tem conseguido. Um ponto que eu acho que é um facilitador, no caso da CIT, é porque a gente já tem um modelo de liderança, digamos, bastante colaborativo, bastante adequado para um ambiente de confiança, né? Acho que o desafio maior é para as empresas que ainda estavam no momento anterior de evolução dos seus processos de gestão e de liderança, mas que ainda eram mais sisudas do ponto de vista de comportamentos e principalmente práticas de liderança, né, comando e controle, onde a hierarquia era muito presente. É muito difícil, se você tentar emular um ambiente hierárquico no mundo virtual, é muito difícil, né? É mais fácil emular um ambiente não hierárquico, colaborativo, mais baseado, né, em comunidades do que uma estrutura rígida, né? Essas estruturas rígidas estão sofrendo mais, mas eu acho que a solução não é a volta ao passado, né, para os escritórios sisudos, e sim acelerar essa reinvenção do seu jeito de gerir, do seu jeito de liderar, que faz parte dessa tradução para o século XXI, para empresas que vão fazer sentido não só para os seus times, mas para a sociedade, né? Então, acho que sim, um desafio grande, está na mesa, né, muito aprendizado, né, tem um ferramental que está chegando também, né, tá evoluindo rápido também, né, obviamente, de tecnologia, de plataformas de interação e metodologias, né, para que isso seja melhor orquestrado, mas eu principalmente no mundo da tecnologia, é inevitável, né, que a gente vai viver num mundo muito mais distribuído, muito mais virtual. Por outro lado, eu acho que tem uma grande oportunidade aí, né? Se você pensar, a gente começou essa sessão pela escassez de talentos, né? Mas imagina agora a sua empresa tendo acesso a talento sem barreiras geográficas, né? Em qualquer lugar do mundo, né? Se você jogar bem esse jogo, você expande exponencialmente a sua capacidade de atrair gente boa globalmente para o jogo digital. Então, acho que esse é o lado da oportunidade, com muito menos barreiras, né? Eu falo antes, a CIT agora está estabelecida na Colômbia, por exemplo. Antes, um processo desse significava escolher uma cidade, né? Provavelmente subir um prédio, para depois, né, ter uma estratégia ali de crescimento de headcounts por alguns anos. Hoje você consegue fazer isso numa escala e numa velocidade, né, radicalmente diferente do que era possível há 5 anos atrás. Eu acho que tem uma perspectiva de acesso a talentos que... Agora, você sabe que tem uma coisa engraçada? Eu tenho ouvido muita queixa de empresas, de equipes de desenvolvedores, né, que eles descobrem que o pessoal está superestimando os prazos para poder trabalhar em outras empresas, já que eles estão trabalhando remotamente. Então, eles superestimam os prazos e acabam prestando serviço para 3, para 4 empresas, né? Vocês têm esse tipo de problema? Como vocês resolvem isso? Que é o lado complicado, né? Eu acho que é muito mais uma questão ética
do que uma questão operacional, né? Assim, esse mesmo profissional, mesmo se ele tivesse fisicamente, ele seria um desafio do ponto de vista ético para a organização, né? Então, eu acho que, no fundo, esses espaços de autonomia, eles só permitem, facilitam você, eventualmente, identificar pessoas que não combinam ou que não, com os valores fundamentais da organização. Eu acho que a gente tem talvez esse assunto como um pilar radicalmente central na CIT, então a gente não vê esse tipo de problema. O que eu vejo no mesmo capítulo, né, e eu acho que essa é outra visão, né, eu sempre provoco que essa discussão da escassez de talentos porque a empresa já tem 1.300 pessoas e ela está preocupada com os próximos 20 que ela quer contratar, mas você já pensou em aumentar a performance das 1.300 profissionais de tecnologia que se você já tem dentro da empresa, né, em vez de ficar sofrendo pelos próprios 50 que você não está conseguindo contratar? Então, eu tenho uma provocação que eu acho que é pertinente, e agora a própria CIT está lançando essa proposta de valor baseada em eficiência digital. Assim, tipicamente, Sérgio, as grandes empresas já têm 100, 200, às vezes, se você pegar os grandes bancos, eles têm mais de 1.500 times trabalhando, né? E estão sofrendo aí pelos próximos 50, que é difícil contratar, que está escasso, etc. A minha provocação é, será que não tem um esforço, um espaço grande de grande eficiência de performance nos times que já estão dentro da empresa, né? Que não é isso que vai destravar mais valor, né? Gerar mais engajamento, reduzir a attrition, porque a performance, times de alta performance, e para qualquer um que viveu essa área, é muito fácil, a diferença entre um time de alta performance e um time de baixa performance é facilmente 10, 20 vezes de velocidade, de qualidade, etc. Então, eu acho que a agenda correta, principalmente para esses tempos mais escassos de macroeconomia, é você investir na performance das equipes, né? Transformar os seus times, que na média, né, sobre os parâmetros, hoje já se pode medir isso em cima de benchmarks mundiais, né, sobre performance de software e operação de software. Se você medir isso, você vai perceber que provavelmente seus times estão ali no primeiro, né, na média performance para baixo, né? Se você projetar um esforço de levar esses times para serem times de alta performance, o que significa atacar uma série de bottlenecks, que não é exclusivamente sobre a competência individual, mas ambiente, uso da nuvem, né, estruturação de times, topologia de equipes, né, carga cognitiva em cima de cada elemento do time e uma série de outras questões de modelo organizacional e metodologia, você consegue um espaço de performance sem necessariamente ter que participar ainda de maneira mais agressiva na guerra de talentos de tecnologia. Então, acho que esse é, para mim, uma pauta importantíssima, fundamental nas empresas, que é como é que, agora que a gente já tem, eu falo, agora que você está um pouco cansado do pior indicador da transformação digital, é o número de squads, né? Eu já estou com 150, o outro fala, não, eu já estou com 712 squads, o outro, não, eu estou começando, eu estou com 50. Esse é o pior indicador, é a pior KPI possível, é você medir a sua transformação digital pelo número de squads que você tem, porque squad é só uma maneira de organizar times, não significa sucesso de nada, né? Mas se você agora, que já tem as suas 114 squads, estabelecer um processo mais disciplinado de medir performance desses times e depois um processo estruturado de como é que esses times vão virando equipes de alta performance, eu acho que tem um espaço muito grande de geração de valor, de qualidade, de valor de negócio, de produtividade, de retenção, né? As equipes, né, esses números são conhecidos na indústria, né? Quanto maior a performance de um time, né, claramente o nível de engajamento, de satisfação, né, com o trabalho, né, e evidentemente a retenção é muito maior. Então, a principal, eu acho, a principal arma para enfrentar esse mercado escasso, sempre foi e sempre vai ser, de talentos de tecnologia, é trabalhar e montar e fomentar equipes de alta performance. Perfeito.
Perfeito. César, você também, a gente começou falando sobre o livro, eu queria voltar agora, né? O livro do Faster Faster é um livro que foi escrito em 2020. E o próximo livro? Sérgio, esse livro está nascendo dos novos desafios, né? Acho que tem, de 2020 para cá, muita coisa aconteceu, na verdade, quando ele foi publicado, a gente tinha ali 2 décadas de aprendizado, mas assim, a partir dali vem pandemia, né? Vem esse work from anywhere, essa questão da hiperflexibilidade. Eu acho que o aprendizado de como é que você cria modelos organizacionais, como é que a nossa advocacia, né, como é que o modelo empreendedor, baseado em uma organização mais autônoma, mais flat, evoluiu ao longo desse período. Eu acho que esse tem um capítulo sobre eficiência digital, que é fundamental, né, não basta ter, né, centenas de equipes, você precisa, né, de métodos claros para ir transformando essas equipes em equipes de alta performance. E eu acho que tem esse capítulo das mudanças de comportamento e tendências também, eu diria que colapsando com a questão das possibilidades tecnológicas, né? Eu acho que não dá mais para pensar em estratégia digital sem pensar em como é que você influencia, como é que você detecta e influencia mudanças de comportamento dos consumidores e da sociedade. Acho que esse é um capítulo novo, ainda, né, em construção, mas radicalmente interligado com a exponencialidade da tecnologia. E se você pensar nos metaversos, né, nos ambientes, né, nessa mistura do físico com o digital, que vai se acelerar nos próximos anos, nessa entrada da geração Z, que é uma geração que acha normal ficar imerso no mundo virtual por horas, já faz isso no mundo dos games, né? 4 horas para um adolescente dentro de um mundo virtual, o que é impensável para nós, dessa geração híbrida, né? Mas é radicalmente simples para eles acharem que a vida é assim mesmo e que ali ele está criando as suas conexões, né, sociais e seus ambientes de aprendizado. Então, vem muita disrupção que vai estar nessa fronteira entre comportamento e tecnologia. Eu acho que isso dá para traduzir para um arcabouço metodológico, um conjunto de alavancas que vão ditar aí a próxima década do jogo do jogo digital, né? Que, se a gente vai ou não continuar chamando de transformação digital, vai ter outro nome, vai ter outro nome. Mas, enfim, César, super obrigado aí por todo o teu depoimento, obrigado pela tua experiência aí que você está compartilhando com a gente, e espero aí que a gente possa estar conversando em breve aí sobre esse novo livro aí, né? A versão 2023 aí do Faster Faster, né? E também queria dar um abraço aí para o pessoal que está assistindo a gente, reiterar também, né, se você não assinou o canal, por favor, considera dar o seu like aqui, aperta o sino para você poder acompanhar discussões como a gente teve aqui com o César, que eu acho que são super importantes, né, para a tomada de decisão estratégica, né, em relação à transformação digital. E me despedir aí mais uma vez de todo mundo. César, um grande abraço. Muito obrigado de novo aí, até a nossa próxima entrevista.